Neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo sobre autômatos de pilha. Nesse módulo, vamos começar com uma introdução informal sobre os autômatos de pilha. Depois, vamos definir os autômatos de pilha determinísticos. Em seguida, vamos definir os autômatos de pilha não determinísticos. E já adianto que, diferentemente dos autômatos finitos, os autômatos de pilha não determinísticos, eles possuem um poder computacional maior do que a sua versão determinística, enquanto nos autômatos finitos, os autômatos determinísticos apresentavam o mesmo poder computacional dos autômatos finitos não determinísticos. Posteriormente, nós vamos entender as gramáticas livres de contexto e, por fim, vamos ver propriedades das linguagens livres de contexto, incluindo também o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. Bem, vamos entender as limitações que há no autômato finito determinístico para reconhecer uma linguagem não regular. Então, uma das principais linguagens que nós vamos trabalhar é justamente a linguagem ANBN, pois a linguagem ANBN ela pode ser vista como uma linguagem que contém o casamento de abre parênteses e fecha parênteses. Então, por exemplo, suponha a linguagem que contém expressões aritméticas como essa, onde nós temos vários símbolos de abre parênteses e aqui começamos com a nossa operação aritmética, colocando então a precedência, a forma como essa operação vai ser resolvida. Então aqui nós faremos primeiro essa soma, depois a soma seguinte e assim sucessivamente, em que n será maior ou igual que 1, onde cada TI vai ser uma subexpressão e o número de abre parênteses é igual ao número de fecha parênteses. Intuitivamente, um autômato finito ele não pode lembrar que ocorreu n ocorrências de um certo símbolo. Então vamos entender isso na prática. Então, suponha a linguagem que... Então eu lerei 3 abre parênteses e tenho que casar com 3 fecha parênteses. Então, se nós formos tentar criar um autômato finito para reconhecer essa palavra, então nós teríamos que pensar, vamos ler um abre parênteses, então aqui seria o estado 1, teríamos que ler outro abre parênteses, então aqui seria o estado 2, e aqui teríamos que ler outro abre parênteses, que seria o estado 3. Porém, nós sabemos que devemos casar esse abre parênteses mais interno com o fecha parênteses mais interno, e assim sucessivamente. Então, com isso, nós teríamos que ter a leitura do primeiro fecha parênteses mais interno, que vai casar com esse mais interno. Então, aqui leríamos outro fecha parênteses para casar com esse. E, por fim, um outro fecha parênteses para casar com o primeiro fecha parênteses. Então, aqui sim teríamos um estado final de aceitação. Porém, como generalizar isso para que o autômato finito, no caso determinístico, ele reconheça uma palavra arbitrária onde há n abre parênteses e n fecha parênteses. Então, vamos pensar no cenário de n igual a 4. Então, aqui nós teríamos que estender essa sequência de 3 leituras para uma sequência de 4 leituras. E aqui, justamente de 3 leituras de fecha parênteses para 4. Então, será que nós conseguiríamos fazer isso? Acontece que, vamos pensar, se nós ficarmos nesse loop de fecha parênteses, então esse estado ele vai ser responsável só por reconhecer os fecha parênteses. Acontece que no primeiro... Desculpa, abre parênteses. Então, no primeiro fecha parênteses, nós vamos nos dirigir para esse outro estado, que vai ler apenas o símbolo de fecha parênteses. Mas, porém, como é que nós podemos garantir que o número de abre parênteses é igual ao número de fecha parênteses? Então, repare que esse autômato ele aceitaria palavras nesse sentido. Então, aqui, nesse estado, nós lemos 3 abre parênteses,
Porém, no estado final, que seria esse estado de aceitação, nessa tentativa de fazer o projeto, ele aceitaria uma palavra que houvesse apenas 2 fecha parênteses. Então, de uma certa forma, acontece que o autômato finito determinístico, nós não possuímos um mecanismo, um recurso que nos permita memorizar ou contar o número de abre parênteses e o número de fecha parênteses. Então, dessa forma, o autômato finito determinístico ele fica impedido de contar, de reconhecer palavras dessa forma. Porém, podemos lembrar do curso de estrutura de dados, onde justamente esse problema é visto quando nós estudamos o conceito de pilha. Então, vamos pensar se nós tivermos uma pilha. Lembrando que uma pilha é uma estrutura de dados onde nós inserimos e removemos do topo. Então, o que acontece? Então, se nós lermos, pensando num conceito de pilha, se nós lermos um abre parênteses, nós empilhamos. Então, lemos o primeiro símbolo. Ao ler um outro abre parênteses, nós empilhamos. Ao ler um outro abre parênteses, nós empilhamos. E o que acontece quando lemos um fecha parênteses? Então, nós devemos casar, nós devemos casar esse fecha parênteses com um abre parênteses e que esteja no topo da pilha. Então, aqui, ao ler esse primeiro abre parênteses, lemos ele, nós vamos remover, desempilhar. Então, a nossa pilha está agora com essa configuração. Vamos então ler o próximo fecha parênteses. Então, com isso, nós vamos desempilhar, remover esse abre parênteses que está no topo. E ao ler o último abre parênteses, nós vamos casar, remover o que está no topo. E então o que acontece? Acontece que nós chegamos num cenário. Qual o cenário? Primeira condição, lemos a palavra toda. Segunda condição, a pilha está vazia. Então vamos analisar um outro cenário, um cenário como esse, onde a palavra não deve ser reconhecida, pois o número de abre parênteses é diferente do número de fecha parênteses. Então vamos repetir o processo. Primeiro, abre parênteses, empilhamos. Segundo, abre parênteses, empilhamos. Mas lemos agora um fecha parênteses. Então o que nós devemos fazer? Desempilhar, casar com o topo da pilha, verificar se no topo da pilha há um fecha parênteses. Então, lemos esses dois, ao ler esse, vamos desempilhar. E o que acontece? Qual o cenário que nós temos aqui? Lemos a palavra toda, então, lemos a palavra toda, porém, pilha não está vazia. Então, com isso, nós podemos ver que o número de abre parênteses é diferente do número de fecha parênteses. Então vamos ver o nosso último exemplo, onde nós temos um fecha parênteses e um abre parênteses e 2 fecha parênteses. Então como seria a pilha? Primeiro símbolo, empilhamos. Lemos o primeiro fecha parênteses. Então o que fazemos? Desempilhamos, pois casamos um abre parênteses casando com um fecha parênteses no topo. Então, ok, vamos então ler o próximo símbolo. Mas o que acontece nesse cenário? Nós lemos um fecha parênteses, mas a nossa pilha está vazia, indicando que o número de fecha parênteses que nós lemos acabou. Em outras palavras, nesse cenário aqui, o número de fecha parênteses é maior do que o número de abre parênteses. Ao contrário desse cenário aqui, onde o número de abre parênteses é maior do que o número de fecha parênteses. Então, com isso, nós teríamos basicamente esses 3 cenários. Então, o que nós podemos pensar? O que a nossa intuição nos diz? O que acontece se eu
a partir de uma FD, eu inseri uma pilha. Então, se eu inserir uma pilha, eu vou ter uma unidade de armazenamento onde eu posso contar. Então, veja que aqui nós estamos contando o número de abre parênteses. E, justamente, nós estamos casando para cada fecha parênteses lido, eu devo ter um abre parênteses correspondente. Mas onde está armazenado isso? Na pilha. O autômato finito ele não possui essa possibilidade. Ele possuiria, por exemplo, a possibilidade de, entre aspas, contar com base no número de estados. Por exemplo, se nós quisermos reconhecer uma palavra de tamanho 5, então eu posso ler A ou B, né? A ou B, A ou B, A ou B. Então aqui nós temos 3 caracteres, A ou B, 4 símbolos, e aqui nós teríamos o estado final. Então veja que nós precisamos de um número de estados para fazer esse papel de contar quantos símbolos. Já como no caso abre parênteses e fecha parênteses é um número arbitrário, nós não podemos projetar um autômato com um número arbitrário, que vai depender em função do tamanho da palavra. Então a pilha vai nos salvar. E a introdução dessa pilha com algumas outras modificações vai fazer surgir o autômato de pilha, que vai justamente apresentar uma pilha onde nós podemos fazer operações no topo. Então aqui está a arquitetura de um autômato de pilha determinístico. Então aqui nós teremos uma fita de leitura, que vai ser a fita onde a palavra ela se encontra. Aqui nós vamos ler a palavra sequencialmente. Então, por exemplo, vai ter A3, B3. Então, o primeiro símbolo é A, o segundo é A, o terceiro é A, o quarto é B, o quinto é B e o sexto é B. Temos a unidade de controle mais a função de transição. Aqui nós temos um registrador com um estado atual, que vai ser o estado onde o autômato se encontra processando. E aqui temos um novo recurso, um novo componente, que é a pilha. Veja que esse ponteiro da unidade de controle, ele sempre vai apontar para o topo da pilha, onde nós podemos inserir e remover apenas no topo. Então, no próximo vídeo, nós vamos entender a transição de um autômato de pilha. Muito obrigado!